Olá, o Amigo Animal está começando e hoje a gente quer conversar com vocês sobre um assunto muito sério, gente. Um assunto que vem matando muitos animais e colocando muitos animais em sofrimento. Não sei se vocês já ouviram falar em algo chamado de vacina anti-cio, injeção anti-cio, que é algo que se prolifera principalmente nas regiões mais periféricas da cidade. Nós recebemos essa semana, esse é um dos inúmeros casos que existem. Vocês vão ver aí imagens de animais que foram vítimas dessas injeções. Nós recebemos essa semana uma gatinha que a própria tutora, por ignorância, deu essa injeção. É tão absurdo, gente, que a venda dessa medicação vende em qualquer casa agropecuária. Eles já vendem a injeção, a seringa, e vende um produto que é assim, cuidado zero, desrespeito zero com a saúde animal. E entrega para o tutor aplica em casa, sabe Deus de que jeito, sabendo ou não sabendo aplicar. Então é um absurdo tão grande que depois desse caso, depois de inúmeros casos que nós tivemos aqui no Instituto Eliseu, a gente resolveu fazer essa denúncia. Isso porque, vocês vão ver aí, isso vende livremente, é só você digitar no Google que isso aparece livremente. Existe até um caso que vende a vacina que dura 6 meses. Vocês podem imaginar a quantidade de hormônio que tem dentro dessa medicação para o animal ficar 6 meses sem entrar no cio? Isso é usado muito em gatos, né? E as consequências são as piores, gente. Então, a gente está aqui fazendo um alerta, primeiro, porque já existe um deputado federal, o deputado Célio Studart, ele é do Ceará, em 2020, para vocês entenderem o que é política nesse país. Em 2020, ele entrou com um projeto de lei para proibir em todo o território nacional a venda dessa medicação, provando de todas as formas técnicas o quanto essa medicação faz mal para os cães e gatos. Aí entram os lobbies de laboratório, lobbies das casas agropecuárias, e nós já estamos em 2024 e isso ainda não solucionou. 4 anos depois. O máximo que se conseguiu é que agora essas injeções só podem ser vendidas sob prescrição veterinária. Mas para que isso seja respeitado, vocês concordam que tem que ter fiscalização, né? Fiscalização zero. Em qualquer lugar da periferia e até do centro aqui de Santos, onde uma pessoa essa semana foi e comprou, vende a injeção. Então falta muita fiscalização, falta por parte... Eu acredito que o Conselho Federal de Medicina Veterinária tinha que ter mais responsabilidade nesse sentido. Sei que eles não têm poder de proibir, mas controlar os veterinários que prescrevem esse tipo de medicação ou se mobilizar junto ao órgão que deve ser o órgão que controla esse tipo de coisa para que haja uma fiscalização maior. Tem que haver isso, gente. Não dá mais para a gente falar tanto em bem-estar animal nesse país e dar as costas para coisas mínimas, dar as costas para um local que vende uma medicação já com a seringa para você dar em casa. Isso é o máximo do desleixo, do desrespeito com a classe médica veterinária, né? Imagine se você compra uma seringa, você compra no caso de diabetes, um humano. Então isso prova a diferença que existe com o cuidado da saúde animal e a saúde humana. Né? Então vamos parar com essa hipocrisia de falar em bem-estar animal e vamos agir em prol do bem-estar animal. A gente vai contar o caso de uma gatinha que veio na sexta-feira passada, na Unesp, o programa está indo para o ar num sábado, há 8 dias, vamos falar assim, há 8 dias, com uma secreção vaginal. Mas eu vou pedir para a doutora Natália, veterinária do Instituto Eliseu, explicar melhor para vocês. Gente, eu estou aqui do lado da doutora Natália Mourão, é a veterinária do Instituto Eliseu, e foi quem recebeu para consulta uma gatinha de uma pessoa humilde e cheia de boas intenções, uma gatinha passando muito mal, né, Natália? Exatamente. Ela veio para atendimento aqui no Instituto Eliseu e ela veio com a queixa que a gata tinha secreção vaginal e ela afirmou que tinha feito uso da injeção anti-cio.
A gata estava bem ruim, então no exame físico eu palpei o abdômen dela, estava bem distendido. Quando a gente fala distendido, é um abdômen grande, tinha essa secreção, a gata estava apática, precisava de socorro. Foi realizado o exame e aí foi detectado na hora do exame de ultrassom que tinha fetos mortos. Porque a pessoa não sabe, vai lá, aplica a injeção e ela já está grávida, né? Exatamente. Então, no caso dela, foi uma injeção que causou um aborto, além de outros problemas para o animal. Então, essa gatinha chamada Marilene, ela recebeu todos os cuidados e, graças aos colegas e a Deus também, né, ela sobreviveu. Ela foi feita uma cirurgia de emergência à noite. Foi feita uma né? cirurgia, Dr. Ronaldo exatamente. fez a cirurgia. Essa gatinha hoje é do Instituto Eliseu. A pessoa entendeu que ela não tinha a mínima condição de ter um animal. Se ela sequer tinha condições de levar para castrar, até porque na cidade dela é raro ter castração, eles precisam se locomover para outras cidades para conseguir castrar. A forma que ela encontrou foi pagar R$5 e dar uma injeção na gata que já estava grávida. E aí os fetos estavam mumificados, ela já estava com uma infecção generalizada, tanto que quando acabou a cirurgia, o cirurgião me ligou e falou, olha, ela sobreviveu à cirurgia, agora vamos rezar que ela acorde pela manhã. Né? Mas ela tá aí, vocês estão vendo, é uma menina, gente, de 8 meses, é muito novinha. Isso deve ter sido o segundo cio dela, né? Porque o primeiro é com 4, 5. Exatamente. E assim, já passando por esse sofrimento absurdo do risco de vida. Né, doutor? O que você pode falar sobre essas vacinas, que são hormônios, né? Elas são hormônios e, além do que aconteceu com a Marilene, causa outros malefícios para o animal. A gente tem casos de tumores de mama, que são quando as mamas dos animais elas ficam enormes. A gente está mostrando também. Ela pode causar problemas hormonais, ela pode causar diabetes, ela pode causar tumor uterino, pode causar a piometra e levar até o animal a óbito. Então, gente, a gente fez essa chamada porque esse programa sempre teve essa intenção, sempre falo isso para vocês, de levar o maior número possível de pessoas o conhecimento do que muitos de vocês não têm obrigação de saber. A gente tem. Quem trabalha com bem-estar animal tem que ter essa obrigação e não tem que ter, como é que eu vou dizer para vocês? A palavra medo é muito forte. A gente tem que, vou falar um sinônimo, a gente não tem que ter receio de falar, porque aí laboratório fica bravo, médicos veterinários ficam bravos, chegam recadinhos. Sinceramente, eu não estou preocupada com isso. Eu estou preocupada com esses animais que chegam aqui porque vão nessas lojas de agropecuárias e compram pela internet. Então, pelo amor de Deus, gente, vamos que os políticos se mobilizem para fazer andar esse projeto de lei do deputado do Ceará, que não tem nada a ver com ele é do Ceará, mas foi brilhante em ter feito esse projeto de lei. E nós vamos aqui pedir para a nossa deputada federal, a deputada Rosana Vale, também interceder nisso para tentar, e para o nosso vereador aqui de Santos, da Causa Animal, Fabrício Cardoso, pedir que ao menos em Santos seja proibida a comercialização dessa medicação, porque a gente já viu que em algumas cidades já está tramitando. Tá bom? É o que a gente pode fazer para proteger essas vidas que estão totalmente nas nossas mãos. Quer falar alguma coisa, doutora? O que eu quero deixar bem claro aqui para todo mundo, que a melhor coisa que a gente tem que fazer é a castração. A castração, ela evita tudo isso, ela evita o cio, ela evita que o animal cruze, ela evita a procriação. Então, em vez de pensar em aplicar um medicamento que vai causar tanto sofrimento e tantos malefícios para o animal, por que não castrar? E é gratuito, é gente. Gratuito. Aqui no Instituto Eliseu é absolutamente gratuito para qualquer cidade da Baixada Santista. Então você pode nos procurar, tá bom?
do programa Amigo Animal. E nesse bloco a gente quer contar para vocês a história desse cara aqui, que a gente deu o nome de Alok, né? Aí aqui o pessoal do Instituto fala que não é Alok, é Loki, porque ele é completamente louco. Mas ele tem uma história de vida muito triste. A gente recebeu um pedido. Qual é a intenção, primeiramente, que a gente tem de mostrar isso para vocês? Que às vezes as pessoas falam, ai, como esses cachorrinhos na rua sofrem, né? Mas não é só cachorro na rua que sofre, gente. Porque o cachorro que está na rua, um monte de gente consegue ver. Aqueles que ficam dentro das casas e que muitas vezes as pessoas não têm condição nenhuma para tê-los, é que sofrem mais, tenham a certeza disso. Esse é um dos casos. Segundo a história que nos foi contada, a gente não consegue provar a veracidade delas, uma pessoa, uma ativista da causa animal, nos pediu ajuda e nos mandou um vídeo de um animal andando na rua, completamente dependente, arrastando as patas traseiras, cheio de escaras, e dizendo que ele tinha tutor e que a pessoa disse que encontrou na rua e que pegou, mas que não sabia mais o que fazer porque ele mordia muito e ele estava muito machucado, não deixava cuidar. Então, na melhor das boas intenções, essa pessoa o colocava numa geladeira de isopor para que ele não se machucasse. E foi assim que a gente ficou sabendo dessa história e nos deu tremendo desespero, né? A gente fica pensando, a gente não quer julgar, mas assim, é um cachorro de raça, é um pincher. Será que se fosse um vira-lata preto porte médio, ele teria sido resgatado? Né? Essa é a realidade da proteção animal. Não é tão fácil haver um resgate para um animal de porte médio preto, mas para um pequenininho assim, chama muita atenção, né? Por ser um animal de raça. Mas animal de raça ou sem raça sofre do mesmo jeito. E era o caso dele, do Alok, que a gente, sinceramente, nem quer saber que nome ele tinha. E aí, vocês estão vendo nas imagens o quanto ele se arrastava e o quanto ele mordia também, né? Porque isso aqui, essa raça, é nada mais, nada menos que um Doberman em miniatura, né? E o pior é que ele se acha um Doberman mesmo. E para ganhar confiança demora um tempão. E aí eu vou chamar a nossa veterinária para contar para vocês toda a história desse animal assim que ele chegou. Bom, o Alok agora está bem mais democrático, bem mais simpático, porque você vê que eu passei do meu colo para o colo da doutora, coisa que ele não permitia. Ele ficou internado no Hospital Viva Bicho, onde todas as pessoas têm cicatriz dele, todo mundo que chegou perto dele tem cicatriz dele. Mas, e se a gente bobear, a gente leva uma também, é que a gente meio que monitora ele, né? Mas, doutora, eu queria que você falasse o que foi feito nele quando ele chegou, o que você notou, quais foram os nossos passos. Então, assim que o Alok chegou, como a Leila falou, ele foi atendido no Hospital Viva Bicho e aí passou por consulta com o nosso ortopedista e foi realizado um raio-x da coluna total dele. E a gente observou que nesse raio-x tem algumas alterações. Automaticamente encaminhamos para a tomografia. Na tomografia também apresentou alterações. Então, antes de pensar na cirurgia, o Dr. Ricardo, ortopedista, pediu para passar com avaliação com a neurologista. Então, hoje ele passou com a doutora Carol Haddad, neurologista, e nos exames físicos que ela fez, ela falou que ele não tem necessidade de fazer uma cirurgia na coluna, mas sim fazer uma nova tomografia, só que craniana, para a gente ver como que está o cérebro dele. Na verdade, a preocupação era a coluna dele, né? A nossa preocupação era a coluna dele e nós encaminhamos para o nosso ortopedista. E, na verdade, ele tem a coluna bem comprometida. E foi pedida uma tomografia, porque se fosse o caso de cirurgia, ia fazer uma análise mais minuciosa de qual local seria priorizado na cirurgia. Mas ele disse, esse cara volta a andar. Mas a nossa preocupação é essa cabeça torta dele, que ele vive com a cabeça torta. E aí o doutor Ricardo, assim que a doutora Natália tirou os curativos dele e deixou ele livre, ele começou a firmar as patas, como vocês estão vendo no vídeo. Começou a andar, a correr, ainda perde equilíbrio, em uma das patas ele ainda não firma direito, mas já começou a se movimentar. Mas e essa cabeça torta, né? O que é isso? Levando na neurologista,
se concluiu que o problema dele está aqui, ó, na cabeça, no cerebelo. Em conversa com a doutora, né, com a doutora Carol Haddad, ela falou que precisa fazer uma nova tomo, e a gente, só que agora só da parte da cabeça, né, e fazer uma coleta de líquor, pra gente saber o que é que aconteceu. Porque isso pode estar associado com outras doenças, que ele pode sim voltar a ter a cabecinha normal, né? Mas aí assim a gente precisa desses exames. Depois que a gente tirou as ataduras das patinhas, ele sentiu mais firmeza, como a Leila falou, né? ele mais seguro. Hoje ele anda, ele corre do jeito dele, mas ele consegue, só que a cabecinha sempre rotacionada para o lado. Se vocês puderem perceber, esse olhinho dentro não vai morder não, né? Não vai me fazer passar vergonha. Se vocês puderem perceber, ele está sempre assim com o olhinho, né? E o olhinho dele treme. Isso tem nome, é nistagmo, né? Ele tem um nistagmo que só foi descoberto quando a gente coloca ele de barriguinha para cima, porque em estação, assim, a gente quase não consegue observar. Então a doutora explicou que quando você vira o animal e coloca ele de barriga para cima, fica mais visível. E isso foi uma comprovação de que esse problema da cabeça torta é encefálico, né? Então agora a gente vai conseguir apurar mais nesses exames. E quando a gente fala assim, as pessoas às vezes ficam bravas porque falam assim, não sei, a gente ligou para lá, pediu ajuda para resgatar o animal e eles não fizeram nada. Vocês estão entendendo o custo que é fazer um trabalho correto num animal desses? E nós só pegamos esse animal quando previamente a gente detectou que a gente tinha condições de cuidar disso, ou se ele fosse ficar paralítico, teríamos condições de ficar com ele. Então tudo isso é muito difícil, gente, é muito caro, né? Um tratamento humano é muito caro, um tratamento veterinário é mais caro ainda. Então, as medicações, se vocês compararem uma medicação humana e a mesma medicação veterinária, a veterinária é o dobro do preço. Tá aí uma luta que uma outra luta que a gente está pedindo para os deputados federais é que que se quebre algumas patentes para que a gente possa ter os genéricos na medicina veterinária, né? A gente não pode ficar na mão de meia dúzia de laboratórios do jeito que a medicina veterinária fica. Existem medicações, gente, que custam 300, 400 reais. Quem é que tem condições de comprar se você tem 2 cachorros? Né? Um remédio de otite em que você só pinga uma vez no ouvido de um animal mais reativo que não vai deixar você mexer, o que você vai fazer? Vai deixar ele morrer com a otite? Não, você tem que pagar quase 400 reais por uma medicação que só dá uma vez. Então, isso não dá para continuar, né? São excelentes medicações, mas a vida deles precisa ser preservada a qualquer custo. E se há medicações genéricas para humanos, por que não pode haver medicações genéricas para animais? Né? Qual é a diferença? Você já está provado que a ciência, as necessidades físicas e emocionais dos animais são as mesmas que as nossas. Então, qual é a diferença? Então, essa é a nossa luta. E essa é a nossa luta, né, doutora? Quando a gente vê um caso desses. Hoje, quando pediram uma nova tomografia, a gente já ficou assim, meu Deus, vamos fazer tudo de novo, é mais um investimento, é mais caro, mas só da gente pensar que a gente pode ver esse cara andando legal, sem cabeça torta, sem nada, não tem preço, né? E a gente conta com né, Natália, a gente conta com um grupo de associados, o Instituto Eliseu conta com um grupo de associados que nos abraça nesse momento, sabe, gente? Então a gente faz as coisas com muita segurança. A gente quer aproveitar aqui para agradecer a essas pessoas anônimas, muitas anônimas, que vocês não têm ideia do quanto vocês fazem esse instituto ajudar os animais. Aliás, é graças a vocês, né, Natália? Com certeza, com certeza. Graças aos nossos associados, a gente consegue realizar todos os exames mais complexos, né? Que nem agora é a segunda tomografia, vai ter a coleta de líquor, tem os exames de PCR, porque a gente precisa fechar um diagnóstico. Não é só fazer exames de imagem e medicar. Medicar para o quê? A gente tem que ter um diagnóstico fechado. E ele hoje começou as sessões de acupuntura também. Começou, a gente quer agradecer aqui a doutora Carol Haddad, que está dando esse tratamento da acupuntura para ele. Obrigada, Carol. É mais um que você ajuda. E a gente confia cegamente em você, você sabe disso.
E agradecer aqui a toda a equipe, as protetoras, a gente chama, eu não gosto de falar esse termo, que é muito banal, a ativista Sandra Varenga, Nathalie Bueno, que são pessoas assim, é o seguinte, elas pegam o carro, elas vão atrás, elas vão lá, elas resolvem, elas realmente colocam a mão na massa. E assim, são muito respeitosas quando a gente fala, eu não tenho condições de ajudar. Não, gente, tá tudo certo, a gente vai dar um jeito. Então a gente é muito grata a essas pessoas que compreendem as nossas limitações. E quero agradecer a vocês que me encontram na rua e dão parabéns pelo trabalho. A gente é uma equipe, ninguém faz nada sozinha. A gente é que agradece o carinho e o apoio de vocês. A gente agradece ao Alok pela oportunidade de ter aparecido na nossa vida, da gente se sentir realizada fazendo essas coisas, né, Natália? Com certeza, e o resultado final é sempre o que vale a pena. É isso, gente. Um bom final de semana, um grande beijo para todos vocês.